Olá pessoal, tudo bem? Sou André Giannini, sou treinador de líderes. Hoje vamos nos aprofundar no conceito de liderança moderna. Comunicação, equipe, produtividade e postura pessoal. Certo? Vou contextualizar aqui rapidamente. Em tempos de mudança constante, o papel de quem lidera se transformou. Liderar vai bem além de mandar. Nos próximos módulos eu espero que vocês se atentem às aulas e qualquer dúvida ou qualquer atenuidade que vocês tiverem, podem deixar nos comentários que eu vou tentar resolver. Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Vamos agora falar de módulos, tá bom? Os módulos eu vou especificar hoje os subprodutos de cada módulo e próximos vídeos eu vou dar uma aula especificada para cada módulo. O primeiro módulo vai ser o fundamento de liderança moderna, tá bom? Seu subproduto, o primeiro é a evolução do conceito de liderança. Tá aparecendo para vocês aí nos slides, tá bom? No passado, a liderança era um sinônimo de autoridade hierárquica. Hoje, a liderança moderna valoriza influenciar e inspirar, certo? A liderança moderna exige características como adaptabilidade, inteligência emocional, integridade e visão, tá bom? Isso tudo está no subproduto do evolução e conceito de liderança. O segundo é as funções essenciais de um líder. Quais são essas funções? É orientar, certo? Dando uma direção clara para a pessoa que você está orientando. Você vai motivar essa pessoa com estímulos internos que geram engajamento e você vai acompanhar com ciclos de feedback e com monitoramento. Pelo amor de Deus, não acompanhe o base que você está fazendo 24 por 48 colado nele, não. Isso não é uma postura de um líder, tá bom? Temos agora o terceiro subproduto, que é construir o respeito sem autoritarismo. Transparência, coerência entre o que se diz e o que se faz e com confiança psicológica. Você vai ter que saber o que você vai estar falando para o seu base. Você não vai simplesmente chutar e achar que aquilo é. E o que você não souber, olhe para o seu base e diga, eu não sei lhe responder sobre isso, certo? Eu vou procurar a resposta, tanto para eu aprender como eu possa lhe ensinar. Você está passando uma confiança psicológica para essa pessoa que você está liderando de outro nível, tá bom? A construção da confiança depende de transparência, autenticidade e ambiente seguro. Pense nessa frase que eu falei agora e você vai entender o terceiro subproduto do primeiro módulo, tá bom? E o quarto e último é a liderança pelo exemplo e o impacto no time cliente. O que seria esse time cliente? A atitude do líder são espelhadas pela equipe, tá bom? Se você é um líder que não sabe se portar, você vai ser um líder que não vai ter resposta. E o cliente ele percebe esse clima interno da equipe no atendimento. A gente sabe que existem pessoas que não querem trabalhar. Nós, como líderes, devemos identificar e tomar as medidas cabíveis para poder corrigir isso. Como seriam essas medidas cabíveis? Conversamos, medidas educacionais, tá bom? E, em último caso, a troca do funcionário. Seriam medidas cabíveis, porque o cliente ele é o que vai gerar receita. Então, a gente sabe que existe clientes que não posso explicar, que são pessoas que estão erradas, mas a gente tem que aceitar algumas coisas para poder vender, tá bom? Quando um líder orienta, ele não está apenas distribuindo tarefas, ele está fornecendo sentido. Quando ele motiva, ele conecta propósito ao trabalho. E quando ele acompanha, ele garante que ninguém se sinta sozinho no seu caminho, tá bom? É, Você pode cobrar muito como chefe, mas se você não mostrar o caminho, ninguém vai seguir com gosto, tá bom? Eu vou citar aqui um exemplo real que aconteceu comigo no meu tempo de carreira de base, certo? Eu já fui auxiliar de restaurante em um. Não vou citar nome de pessoas nem o nome da empresa aqui, mas eu vou dar uma breve explicação. Eu tinha uma gerente, certo? Eu vou dizer que o nome dela aqui é Margarida. E Dona Margarida, ela, no começo, quando a gente trabalhava, Dona Margarida, antes de fazer seus cursos de treinamento, ela mandava demais. Eu quero que você faça isso. E gritava, e dizia que queria, e eu mando, e se estiver achando ruim, você pede demissão, tá bom? E Dona Maria fez os cursos e voltou para a gente mudada, uma nova pessoa. Primeira semana, Dona Margarida chegou lá e fez assim: Pessoal, a cozinha tem que ser fechada às 11h45, certo?
e às meia-noite e 25 ela tem que estar limpa e organizada para todo mundo bater o ponto e largar. Muitos diziam que era visivelmente impossível. Aí essa gerente, ela tirou a farda de cima, botou uma camisa para não melar, botou um avental de limpeza e começou a puxar a equipe e fazer a limpeza todinha. E mostrava onde tinha que limpar, e quando a pessoa não conseguia, ela ensinava como usar o produto, o jeito certo que usar o produto e o EPI que você tinha que usar para fazer aquilo ali. E teve uma mistura de uma solução do produto que ela não sabia fazer. Ela mandou mensagem para a central lá, a central deu o retorno, disse como fazer a mistura e ela fez. Entenda que ela mudou, ela deixou de chefiar e virou uma liderança, tá bom? Aí agora eu vou virar para vocês aqui, vocês não precisam me responder, mas se quiserem me responder no vídeo já vai me ajudar bastante, tá bom? Qual dessas três funções você acha que exerce menos? Você menos orienta, você menos motiva, você menos acompanha. Reflitam, guardem para vocês, tá bom? Agora vamos que conversamos de base, vamos entender como é que a comunicação e o feedback entram como ferramentas nessa central, tá bom? Obrigado, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Segundo módulo é a comunicação eficaz e o feedback inteligente, tá bom? O primeiro subproduto é os componentes da comunicação, claro. Mensagem, receptor, canal e feedback. É o ciclo de comunicação eficaz, tá bom? Importância de escolher o canal certo e evitar ruídos. Quando um desses componentes falha, a mensagem pode sair distorcida. O segundo subproduto é a comunicação assertiva e escutativa. Diferença entre ser agressivo, passivo ou assertivo. Você tem que ouvir para entender e não apenas responder, tá certo? O terceiro subproduto é dar feedback construtivo. Feedback positivo versus o corretivo. Estudo mostra que o feedback positivo impacta melhor na performance do que críticas negativas sem contexto, tá bom? A situação, o comportamento e o impacto, mais a sugestão de melhoria. Isso seria o ideal, tá bom? O quarto subproduto são reuniões curtas e objetivas em linguagem corporal e tom. Quando a gente fala de tom, não é gritar, tá bom? Reuniões eficientes, pautas claras, que quem faz, o que faz e quanto tempo vai demorar para fazer, tá bom? Nas reuniões. Postura, tom e expressões corporais comunicam tanto quanto palavras. Botem isso na sua cabeça, tá bom? O comunicar bem não é só falar, é garantir que a pessoa entenda, internalize e possa agir. Você mandou, e se não tiver sido claro, vai virar um rumor, tá bom? Uma mensagem que eu quero que vocês memorizem é que o feedback não é castigo, é um presente, é oferecer uma bússola para a pessoa crescer. Contrastar dois tipos de feedback, você falhou nisso versus quando você fez isso, impactou nisso, que tal tentarmos fazer assim da próxima vez? É um jeito de você corrigir, dando um feedback à pessoa, tá bom? Vou pedir uma dinâmica rápida aqui para vocês. Tente dar um feedback, tá bom? Vamos fazer o seguinte, aqui nos comentários, alguém comenta alguma coisa que vai fazer de errado dentro da empresa que vocês trabalham ou vão trabalhar ou estão treinando para trabalhar, e o coleguinha de baixo vai dar um feedback sobre aquilo ali. E vocês veem o percorrer dessa história, tá certo? Deixar uma conclusão aqui para vocês é dominar essa habilidade, transforma chefes em referências. Vamos para a gestão de equipe agora, tá bom? Muito obrigado. Gestão de equipes e motivação. Terceiro módulo. Vamos lá, o subproduto é a identificação de perfis individuais. Ferramentas simples. Você observa e conversa. Você vai entender a motivação da pessoa e as forças que movem ele para trabalhar. E adaptar seu estilo de líder para cada tipo de funcionário. Realmente, você tem que sair daquele líder que tem um perfil único e começar a se alterar, tá bom? Mudar diariamente para cada tipo de pessoa. Você tem o segundo subproduto, que é a divisão inteligente de tarefas, distribuir de forma justa, aproveitando pontos fortes de cada um. E evitar sobrecarga em quem já está muito pressionado. Quando a gente distribui essas coisas para cada um, Joãozinho vai trabalhar na fritadeira, Gabriel vai trabalhar na chapa. Porque Gabriel joga 50 carnes na chapa e Joãozinho só joga 10.
Através de feedbacks e brincadeiras, eu vou fazer Joãozinho jogar 50 carnes. Também vou fazer Gabriel, através de feedbacks e brincadeiras, ensinar Joãozinho a jogar as 50 carnes. Se ele consegue, outra pessoa também consegue. Tá bom? O terceiro subproduto é a estratégia de motivação além do dinheiro. A gente sabe que dinheiro é bom, mas para um líder dinheiro não é tudo. Tá bom? Reconhecimento verbal, responsabilidades, delegações e autonomia ajuda bastante. Comemorar metas internas que você pode criar com suas bases, tá bom? Pesquisa mostra que líderes transformacionais estimulam motivação e desempenho. Bota isso na cabeça. E a cultura da equipe que veste a camisa, que é o quarto último subproduto. Você valoriza compartilhados, propósitos claros e rituais de equipe. O que seria esse rituais de equipe? Uma vez por mês você vai ali e faz um almoço. Se você não for o dono da empresa, você conversa com a gestão que está acima de você para ver se você consegue essa liberdade de fazer. Normalmente se consegue, tá bom? Porque aquilo ali vai motivar o pessoal a trabalhar. Os colaboradores são diferentes. O que motiva um pode desmotivar outros. Tem que entender isso. É seu trabalho como líder, tá bom? Quando delego bem, eu não deixo de liderar. Estou fortalecendo o outro a crescer comigo. Então, você, quando começa a delegar, a pessoa vai estar lá lhe ajudando sem estar precisando exercer. Logicamente que direitos trabalhistas impedem que você faça ele fazer o mesmo trabalho que o seu, mas ele não pode deixar de lhe ajudar, tá bom? Reconhecer pequenos passos constrói um time mais confiante. Eu vou fazer aqui uma pergunta. Vocês não têm a obrigação de responder, mas se quiserem me responder nos comentários, certo? Pense em alguém que motiva vocês, que faz a diferença dessa pessoa. Eu quero que vocês pensem direitinho. Eu quero que você bote aí no comentário o que essa pessoa faz de diferente que lhe motiva, tá bom? Vamos lá, se já dominamos a comunicação e a motivação, vamos ver como manter a engrenagem fluida sob pressão, tá certo, pessoal? Quarto módulo, vamos lá, está chegando no finalzinho já do vídeo, certo? Organização, produtividade e tomada de decisões. Vamos lá para o primeiro subproduto. A organização de turnos e a prioridade de checklist. Rotinas de checklists e abertura de fechamento são prioridades claras para vocês como líder, tá bom? Tomada de decisões rápidas e sem pressão. Esse é o segundo subproduto. Aplicar modelos de decisão adaptativos. Eu uso um modelo no meu trabalho chamado Vroom-Wheaton. Eu não sei se o nome está certo, mas eu uso esse modelo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês sobre isso, tá certo? Delegação consciente e não abdicação. Você tem que saber que tem que delegar, acompanhar e ajustar. Você vai pedir para a pessoa fazer, você vai acompanhar para saber se a pessoa está fazendo corretamente e ajustar caso ela não faça. Certo? Esse foi o terceiro subproduto. O quarto é acompanhamento de indicadores básicos. São vendas, desperdícios e atrasos. Tem que usar esses dados para ter ajuste contínuo, tá certo? A organização é invisível. Até o dia que falta, um líder estrutura turnos e prioridades e evita o caos. Tá bom? Na pressão, decidir rápido é importante, mas decidir bem exige critérios. Delegar não é só jogar para alguém, é confiar, treinar e conferir. Tá bom? Vou fazer um exemplo prático com vocês aqui, se vocês quiserem responder no comentário. Vocês colocam módulo 4 e me botam a resposta embaixo. Simula um rompimento de equipamento no meio do turno. Qual a decisão de vocês como líder para esse tipo de situação? Tá bom? Dando continuidade, se a operação está sob controle, o líder pode focar no seu crescimento pessoal. Vamos agora para o nosso final, certo? Quinto módulo, desenvolvimento pessoal e postura de líder, tá bom? Vou falar para vocês do primeiro subproduto. Eu vou tentar deixar esse último módulo aqui um pouquinho mais explicado na questão do subproduto, para ajudar vocês a acompanhar as próximas aulas, tá bom? Lembrando que não se esqueçam, se chegou até aqui, de se inscrever e ativar o sininho para me ajudar, ok? Vamos lá. Autoconfiança versus arrogância. Gente, isso é o primeiro subproduto. Mostrar segurança sem precisar humilhar ninguém. Eu já peguei mais de 10 lojas onde trabalhei construindo líderes e todos têm o mesmo padrão de trabalho. É incrível. Eu não sei se é pelo ambiente que eu faço parte, que é a parte de restaurantes, mas todos têm a mesma postura.
Para você mostrar segurança para seus funcionários, você não deve humilhar ele de jeito nenhum, tá bom? Bote na sua cabeça que o cargo que você exerce hoje, ou como dono, ou como gerente, ou como coordenador, mas como uma liderança no geral, é um cargo que lhe foi dado para controlar pessoas. É um cargo de humanas. Por mais que você trabalhe com exatas, você também faz um trabalho de humanas, tá bom? Então, jamais, para você ter uma segurança, você chegue para seu funcionário, para seu base e tente humilhar ele, tá bom? Eu acho que é o maior erro que uma liderança pode tomar hoje em dia. O segundo subproduto é controle emocional sobre estresse. Você não faz mais o trabalho, pelo menos não todos, fazem mais o trabalho físico. Hoje vocês trabalham no psicológico, certo? Se é para carregar um peso, você pede alguém. Se é para fazer uma limpeza, você pede alguém. Não que você não possa fazer, você faz. Quando há necessidade, o líder tem que arregaçar as mangas e ir lá fazer, tá bom? Eu, como gestor de empresa, há várias vezes eu já limpei caixa de gordura, tá bom? Muito recente, não vou citar por questões de segurança jurídica, eu não vou citar nomes, mas recentemente trabalhei numa empresa onde eu tive que entrar na cozinha e fazer a limpeza da caixa de gordura. Ah, André, você está falando isso, mas foi uma vez ou outra? Não, eu já limpei caixa de gordura, eu já limpei coifa, limpei fritadeira, limpei chão, limpei banheiro. A falta de base para trabalhar me fez exercer uma função que eu exercia antes de ser líder. Ponto. Então, você tem que ter controle emocional. Dá para fazer. Técnica simples. Respira, para, faz o serviço que a pessoa está fazendo errado e vida que segue, tá bom? Inteligência emocional como exemplo. Cara, esse é o terceiro subproduto. Se você treina para ser uma pessoa que tem autocontrole, certo? Tem autoconsciência, empatia e sabe gerenciar suas emoções, você consegue tirar de letra esse terceiro subproduto do módulo 5, tá bom? O quarto é o lidar com erros próprios e dos outros. Você se tornou líder porque você soube fechar a boca, falar sim senhor e procurar uma solução. Líder, ele não dá desculpas, certo? Ele aceita a reclamação e soluciona o caso. Você tem que admitir o erro, aprender junto e criar cultura de transparência. Se você é um líder que tudo que faz de errado você dá desculpa, você vai ter bases que vão fazer a mesma coisa. Que eles já fazem isso demais. Certo? Um base já se destaca para levar um cargo de coordenação quando ele aprende a assumir os próprios erros. Construir credibilidade ao longo do tempo. N locais que eu fui trabalhar, que eu fiz um feedback pessoal com funcionários que eram antigos na loja, eles têm a mesma explicação, tá bom? O líder deles não passa credibilidade. Trabalhei numa empresa onde a líder, saía a cada 30 minutos, 40 minutos para fumar cigarro. E ela chegava atrasada todo santo dia no trabalho, tá bom? Todo santo dia ela chegava no trabalho. Eu exercia a função superior ao dela, eu era gerente, certo? Nesse restaurante. E por Cristo, eu tentei muitas vezes corrigir essa menina sem precisar tomar medidas cabíveis. E ela simplesmente não deu a mínima para o que eu estava tentando fazer. Então é uma coerência entre discurso e prática. Ela não tinha isso. Ela é uma líder que não tinha isso. É tanto que eu fui chamado para trabalhar de liderança acima dela, porque ela não conseguia exercer esse cargo. Ela tinha muito mais tempo de casa do que eu. Tá bom? Você pode errar. O que você não pode é negar ou culpar alguém pelo seu erro. Admitir o erro fortalece sua credibilidade. Bota isso na sua cabeça. Em momentos de crise, o líder tem que expor e tem que se mostrar de exemplo. Eu acho que o líder ele tem que ser exemplo nessa questão, tá bom? Credibilidade se constrói dia após dia. Não é com discurso, mas sim com atitudes. Eu trabalhei nessa mesma empresa dessa menina. Quando eu cheguei lá, estava passando por uma situação e eu cheguei para o pessoal para conversar. Não, porque promete que isso aqui eu não estou prometendo nada, não.
Cheguei para perguntar a vocês, eu conversei com todos os funcionários de um por um para conversar com vocês, saber o que é que estava acontecendo aqui para a gente tentar corrigir. Eu não vou prometer nada a vocês, mas eu quero que a partir do momento que eu faça, vocês entendam o que eu fiz e me ajudem a melhorar. Desse jeito eu consegui arrumar uma equipe melhor. Quem não estava servindo saiu, certo? E pessoas novas começaram a entrar. Então, eu vou pedir uma atividade curta para vocês aqui. Até o próximo vídeo vocês fazem se vocês quiserem, tá certo? Peço que cada participante identifique um erro que cometeu. Depois escreva o que faria de diferente se tivesse que fazer aqui. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado, tá bom? Isso aqui não foi uma aula completa, foi uma apresentação. Vou criar os módulos e vou separar por aulas para vocês, tá bom? Quem tiver interesse depois segue o perfil da gente, ativa o sininho, porque quando tiver a aula pronta já vai notificar para vocês, tá bom? Não esquece de compartilhar também, ajude uma pessoa que está fazendo um treinamento para liderança. O intuito aqui é gratuito, certo? Se vocês tiverem interesse em fazer alguma doação para ajudar, eu fico agradecido, tá bom? Mas também se não tiver, aqui é um ensinamento para vocês. Então, eu estou no ramo de comércio, de restaurante, há mais de 8 anos, tá bom? Estou agindo como líder há quase 6. Então, recentemente eu vim para Curitiba trabalhar numa empresa, por motivos, eu não posso dizer o nome, tá bom? Mas vim trabalhar na empresa aqui, subi para a liderança, fui desligado da empresa, trabalhei em outra empresa como líder. Então, isso aqui é uma experiência profissional de uma vida, certo? Estudos. Logicamente, leituras recentes e atualizações me fizeram fazer esse vídeo. Os módulos que eu vou estar passando para vocês também são tudo estudados, tá certo? Eu espero que vocês aproveitem. E eu vou fazer só uma atividade para vocês agora para finalizar o vídeo, tá bom? Eu quero que vocês escolham uma atitude de líder que você vai implementar ainda hoje. Depois desse vídeo todinho que a gente conversou, uma atitude de líder. Eu quero ver o que você vai implementar. Pode comentar aqui embaixo, tá bom? Esse engajamento que vocês têm de descrever ou conversar comigo nesse vídeo me ajuda bastante, tá certo? Até em questão de divulgação do meu trabalho. É, Desde já agradeço a presença de todos que ficaram até o final. Quem não ficou até o final, que ficou adiantando, eu aconselho que escute tudo. Os 5 módulos foram perfeitos, tá bom? Não foi um estudo de módulos. Eu falei breves detalhes do subproduto de cada módulo. Vou estar dando início agora à gravação dos vídeos dos módulos, tá bom? Eu espero que vocês acompanhem. Meu nome é André Giannini e desde já eu agradeço e vocês tenham um ótimo dia.